Aleluia. Boa noite a todos, graça e paz. A bondade de Deus nos traz novamente aqui para celebrarmos o seu santo nome. E eu creio sinceramente que Deus tem algo importante para revelar ao seu coração e ao mesmo tempo para abençoar a sua vida, a nossa vida nessa noite de domingo. Hoje literalmente é o primeiro dia da semana e o primeiro dia do mês. Dia 1º de junho e domingo, que é o primeiro dia da semana. Então nós queremos pedir a graça de Deus para este mês. Eu creio que o Senhor tem propósitos abençoadores para as nossas vidas, e eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu tenho certeza vai tocar seu coração, pois é a palavra do Senhor. Tem um aviso aqui do nosso Ministério de Libertação. No dia 11 de junho, um dia antes da abertura da Copa do Mundo, né? Vai começar aqui mais um curso de libertação e cura interior, liderado pelo irmão Binão, e vai ser uma bênção, com certeza, como foram os outros cursos anteriores. Esse curso funciona às quartas-feiras, ou funcionará às quartas-feiras, no dia 11 de junho, abertura. Se você não fez esse curso ainda, faça, pois é um curso muito interessante, muito bom conhecer princípios de libertação e cura, e você que precisa disso, não só o conhecimento, mas a própria libertação e a cura. E além disso, você pode indicar pessoas, pode convidar pessoas para fazer esse curso, pois esse curso acaba sendo também um momento de evangelização e de apresentação do plano de salvação, que inclui libertação e cura do nosso interior. Glória a Deus. Eu quero convidar você hoje para a gente abrir a Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. As crianças também devem ir para o seu culto. Todas as crianças devem ir para o seu culto nesse momento. Vamos abrir a Bíblia em Jó 42. Vamos ler este texto. Sexta-feira, então, tem o jantar do nosso Ministério de Família. E quem ainda não tem o convite, eu acredito que ainda reste alguns convites. Você pode procurar o pessoal do Ministério de Família, especialmente o pastor Jorge e Ângela, que na verdade não estão aqui hoje, porque estão em Ponta Grossa ministrando um seminário de família, em uma de nossas igrejas lá na cidade de Ponta Grossa. Continue orando pelo Adriel, filho do pastor Lucas. Eu sei que nós já oramos aqui à noite por ele, mas eu tive contato com a família agora à tarde. O quadro ainda continua muito difícil, né? E precisando de muita coisa. Especialmente nesse momento é preciso controlar a pressão, que está na casa dos 20, uma pressão muito alta e outra muito baixa, e trazendo um transtorno muito grande. Os médicos ainda não conseguiram controlar a pressão. Fala-se em trocar a medicação, e se não conseguir controlar a pressão, ele não pode continuar o tratamento contra a doença. Então tem que primeiro estabilizá-lo para depois então continuar o tratamento. Nesse momento apenas a luta é para baixar a pressão e outros detalhes. Então, ele sente muitas dores e coisas assim que vocês já sabem. Vamos orar. A angústia e a luta da família é muito grande. Aleluia. Capítulo 42 do livro de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Fale comigo assim: eu sei que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Aleluia. Verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor
o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, da outra Késia e o da terceira Querem Apuque. E em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, Jó viveu 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém. Graças a Deus. Verso base para a ministração dessa noite é: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava. Então fale comigo assim: Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Aleluia. Meus caros irmãos, é muito bom estar aqui nessa noite para compartilhar a palavra com você. Eu sei que as necessidades batem a porta, os problemas são reais e nós dependemos de Deus com certeza. E sabe-se que muita gente está sofrendo nesse momento. Acabamos de citar aqui o sofrimento da família do pastor Lucas. E eu estou aqui olhando para você e eu, claro, não conheço talvez a maioria das suas necessidades, os problemas que você vive, mas eu sei que nós temos lutas, temos desafios, e todos nós gostaríamos que os nossos desafios fossem transformados, fossem mudados para melhor. E muita gente acredita em Deus, muita gente fala de Deus, acredita em Deus, é uma coisa impressionante. O Brasil é um país onde a maioria da população fala sobre Deus, acredita em Deus, incluindo católicos e evangélicos. A população brasileira certamente é composta por cerca de 90% de pessoas que acreditam em Jesus. E apesar de tudo isso, ou a despeito de tudo isso, a gente vê muita gente que acredita em Deus, que louva a Deus, insatisfeita, vivendo momentos assim, difícil, insatisfeito e não entendendo o que está acontecendo consigo mesmo. E na igreja também é a mesma coisa. Às vezes a gente percebe pessoas que não entendem por que estão vivendo o que estão vivendo, e muitas delas passam então a blasfemar, a reclamar. Às vezes a reclamação atinge até o coração do próprio Deus, muita gente reclamando de Deus, muita gente que deixou a igreja porque está decepcionada com Deus. Então existem aí os decepcionados com Deus também, decepcionados com pessoas, e isso é muito claro, é muito interessante, E à medida que avança o conhecimento, o nível de conhecimento das pessoas, também aumenta o número de pessoas céticas, pessoas que não acreditam em transformação divina, que não acreditam que Deus possa fazer alguma coisa por alguém, que a vida possa ser transformada num ato sobrenatural de Deus, numa ação de Deus. Essa é uma realidade que a gente está vivendo, e acredito que isso vai aumentar, infelizmente. Aumenta o número de pessoas que são céticas, não acreditam em mais nada, não acreditam em igreja, não acreditam em pastor, não acreditam em religião nenhuma, e estão decepcionadas aí pelos caminhos da vida, pelas ruas das cidades, pelos lugares. E quando a gente lê um texto como esse, que nós encontramos aqui a história do patriarca Jó, um homem de Deus, um homem íntegro, uma pessoa séria, um homem honesto e temente a Deus, e um homem próspero, muito próspero. Jó era muito próspero, era uma pessoa conhecida por sua prosperidade, por sua integridade, uma pessoa muito boa, generosa, tinha uma família maravilhosa, mas de repente tudo começa a complicar. Jó passa a ter problemas que ele jamais tinha tido. Ele tem problemas de toda sorte,
uma tempestade vem e mata os seus filhos, ele perde os seus bens, e logo depois ele tem problema sério de saúde, vai ficando doente, ele é acometido de uma lepra terrível, e perde tudo aquilo que ele tinha, né? E a sua esposa começa a reclamar dele, os seus amigos começam a criticá-lo, na tentativa de ajudar, os amigos começam a julgá-lo, e ele fica numa situação horrorosa, uma situação de penúria quase completa. Mas o interessante é que esse homem não deixa de acreditar em Deus, ele continua firme em Deus, ele continua na presença de Deus. Alguns dizem que o sofrimento dele demorou mais de 20 anos, outros chegam a dizer 40 anos, 42 anos, e tem aqueles que dizem que o sofrimento demorou 7 meses, 9 meses, o tempo a gente não sabe, a Bíblia não informa exatamente quanto tempo durou esta prova, essa luta tremenda que Jó passou. Mas, contando a história, é que Jó tem muitas discussões, muitos diálogos com Deus, com seus amigos, e de repente, num momento interessante da vida dele, a Bíblia diz que Jó está orando pelos seus amigos, e aí Deus muda a sorte dele. Olha o texto: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Esse personagem, ou essa personagem bíblica, é uma coisa assim, impressionante, porque ele passa por esse momento de terrível distúrbio, tempestade na sua vida, mas Deus mudou a sorte dele. Deus mudou a sorte dele. E é interessante a gente notar, irmãos, como a vida de Jó depois dessa luta foi melhor. Foi melhor. A Bíblia fala que Deus deu a ele o dobro do que ele tinha. A família dele que tinha abandonado ele, os amigos, todo mundo veio até ele e comeram com ele, começaram a voltar a se relacionar com ele de forma normal, e trouxeram presentes, riquezas para ele. Que coisa, não? Deus deu de volta filhos, ele teve 7 filhos, foi uma coisa impressionante. A Bíblia diz que Deus devolveu a prosperidade dele em dobro, é uma coisa maravilhosa. Ele se tornou um homem muito rico depois disso. Ainda uma outra bênção que aconteceu com ele é que ele viveu 140 anos depois de tudo isso. Deus deu a ele vida. E eu fiquei curioso, para saber o que aconteceu com esse homem. E quando a gente começa a conviver com a palavra de Deus, quando a gente começa a ler a Bíblia, é triste a gente encontrar cristãos que não leem a Bíblia, que vêm na igreja, ou até mesmo professam a fé cristã, mas não gostam da Bíblia, gosta mais do Facebook do que da Bíblia, gosta mais de um papo, de um cafezinho, do que, ou às vezes acha que a solução para a vida está na conversa com uma pessoa influente, ou amizade com uma pessoa influente, e assim por diante. Na Bíblia a gente encontra muitos princípios de transformação da vida. Muitos princípios. Então a Bíblia revela como é que nós podemos ter a nossa vida mudada. E o tema dessa noite é: oração pode mudar a minha sorte. Fale isso para o seu irmão: oração pode mudar a sua sorte. Para ser mais exato e para não cometer um pecado teológico, eu não quero dizer que apenas a oração pode mudar a minha sorte. Eu quero exatamente pregar sobre a oração que muda a sorte, ou que pode mudar a minha sorte, como um dos princípios de transformação da nossa vida. E devo dizer, de antemão, que muito pouca gente ora o quanto deveria orar. Muito pouca gente. Nós temos tido uma vida de oração pífia.
E por causa disso a gente experimenta muito pouco de Deus. Conhece-se muito pouco de Deus porque não ora. O povo não ora. Não é raro encontrar pessoas dispostas a trabalhar 18 horas por dia. Estudantes para estudar, para passar no vestibular de medicina. A gente encontra na igreja. Tem gente aqui que tem coragem de estudar para passar para juiz de direito. Encontra. Tem pessoas aqui preparadas para fazer qualquer sacrifício, para galgar uma posição. Mas a gente não encontra muita gente para orar. E em falando nisso, eu queria só repetir que nós estamos aqui fazendo a oração com os pastores. Essa semana foi a semana dos homens. Os homens vieram orar comigo aqui às 6 da manhã. Essa semana, as mulheres devem estar aqui, com as pastoras da igreja. E a Carla vai estar liderando. 5:30 da tarde, das 5:30 às 6:30 da tarde. Toda semana vamos ter aqui, ou os homens ou as mulheres orando. Além daquilo que nós temos aqui, o relógio de oração, o ministério que ora. E Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava. Quando ele orava. E eu quero convidar você para conhecer um pouquinho desse mistério maravilhoso da oração. Da oração. E Jó era um homem espetacular. Mas a Bíblia diz que a sorte dele foi mudada quando ele orava. E isso não é por acaso. Claro, essa informação está aqui porque é uma revelação da palavra de Deus para nós. Uma revelação. Que nós não devemos rejeitar. Devemos absorver e dizer, eu vou orar também. Sabe que tem algumas coisas que deixam a gente feliz, estão acontecendo no mundo. Por exemplo, aqui em Arapongas virou uma febre agora o pessoal andar de bicicleta. Não é assim? Na Rio gosta de andar de bicicleta. O pessoal vai entrando nessas baixadas por aí afora, esses morros aí, que é uma coisa maravilhosa, andando pelas rodovias, aquele monte de gente de bicicleta, aquelas luzinhas piscando e tal, comprando bicicleta cara para passear de bicicleta, e físico, legal, hein? Muito legal, parabéns para quem está fazendo isso. Muito bom. O apóstolo Paulo fala que o exercício físico para pouco aproveita, né? Mas só que às vezes a gente lê esse texto de forma errada. Está lá na carta de Paulo ao Timóteo. Ele diz que isso para pouco aproveita quando você compara com a piedade, com a vida de oração. Mas se você comparar para a questão de saúde, o exercício físico é super importante. Mas em relação à piedade, ele é pouca coisa. Porque na verdade o andar de bicicleta, o caminhar, o fazer academia, é uma coisa que vai ajudar a gente num aspecto da vida. E a vida não é vivida e nem pode ser vivida por um prisma apenas, por um vislumbre, por uma coisa. Não, tem que ser uma coisa íntegra. E aí nós olhamos aqui para esse texto, para essa história do patriarca Jó. Deus muda a vida dele através da oração. Então a oração é um princípio de mudança de vida, de transformação. Deus mudou a sorte desse homem. E aí eu fiquei pensando, que tipo de oração que Jó fez que mudou a sorte dele? Que tipo de oração nós podemos fazer? Lógico, além do conteúdo, eu diria, maior que nós temos que ter de vida de oração, que pode mudar a nossa sorte. Quantas pessoas que estão aqui nessa noite, meus irmãos e irmãs, que poderiam ter uma vida muito melhor do que tem? Nós poderíamos ter uma vida mas muito melhor em todos os aspectos do que nós temos, porque falta oração. E, em primeiro lugar, a oração que pode mudar a sua sorte, a oração de Jó foi uma oração confiante. Fale comigo, oração confiante. Mais forte, oração confiante. Aleluia. Uma das coisas, por exemplo, que eu admiro no pastor Lucas, filho do pastor Lucas, está naquela situação que vocês sabem, e foi quinta-feira o presidente nacional da igreja, o pastor Advanir, esteve aqui para visitar o Adriel, e aí nós convidamos o pastor Lucas para ir numa churrascaria conosco.
E ele tinha feito esse pedido, sabia? Ele tinha feito esse pedido a Deus. Eu queria ir numa churrascaria, ele falou para o Tuca, eu quero ir numa churrascaria. O Tuca falou, não, guarda, pastor, que no fim de semana vai minhas filhas, meu pessoal, a gente vai, então, numa churrascaria. Não demorou, porque o pastor Advanir veio e disse, eu quero levar você numa churrascaria. E o Lucas estava conversando com a gente, de forma até divertida, lógico que ele é um homem confiante. Uma das coisas que nos impede muito na questão da oração é que às vezes a gente faz oração assim já sem confiança alguma. E a oração de Jó foi uma oração confiante. No versículo 2, você vai encontrar Jó dizendo o seguinte: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó reconhece muitas coisas nesse texto aqui, que Deus é soberano, que Ele pode fazer o que Ele quiser, e ninguém pode impedir o que Ele quer fazer. Mas uma coisa que mostra, que esse texto revela, é que ele era um homem confiante. Ele dizia, o Senhor pode todas as coisas, nada pode impedir o Senhor de agir. E claro que Jó conhecia as promessas de Deus para a sua vida, para o seu povo. Ele é um homem que conhece a palavra. Então, oração confiante. Deus pode mudar a nossa sorte. Você pode estar vivendo aí momentos difíceis, de doença, de sofrimento, e o caminho que eu e você devemos fazer é o caminho que Jó fez: orar a Deus de forma confiante. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 14, o Senhor fala ao seu povo, que está também em disciplina, está vivendo momentos terríveis no cativeiro: farei mudar a vossa sorte. Deus muda a sorte. Deus tem propósito de mudar a nossa sorte, tem propósito de nos abençoar. Se você está vivendo momentos assim de terríveis perdas, de momentos de dificuldade, de ruína, que você não consegue compreender, de baixa estima, de uma situação caótica na sua vida, você precisa lembrar desse Deus que tudo pode e orar a Ele com confiança. Amém? Oração confiante. Oração confiante. Não a oração que desconfia do poder de Deus, que desconfia do amor de Deus, que desconfia da misericórdia de Deus, mas uma oração confiante. Porque para Deus, Jó não tinha mais o que fazer. Ele tinha perdido tudo, irmãos. Tinha perdido tudo. O que ele poderia fazer? Ele não tinha. Uma coisa interessante é que ele não podia mudar a sua sorte. O trabalho dele não podia mudar a sorte dele. Os amigos dele não podiam mudar a sorte dele. Tentaram, mas não conseguiu. A esposa dele tentou ajudar, mas não conseguiu ajudar, estava atrapalhando. Ninguém conseguiu ajudar Jó. O próprio Jó também não conseguiu se ajudar. Então o negócio naquele momento era confiar em Deus. E foi o que ele fez. Oração ou orações confiantes. Aleluia. Oração confiante. Nós precisamos confiar que Deus pode mudar as coisas. E orar para isso. E orar para isso. Elias, o profeta, é um exemplo disso. Ele vai para a caverna orar, e ele sabe que Deus é poderoso e que Deus prometeu chuva. Mas há mais de 2 anos e meio não chovia. E ele está lá na caverna com seu amigo, com seu discípulo, com seu ajudante. E ali então ele manda o ajudante sair da caverna, ir lá para o lado de fora e olhar para o céu, ver se tinha alguma nuvem. E o rapaz foi por 6 vezes. Na 7ª vez, 6 vezes não viu nada. Mas na 7ª vez ele viu uma nuvem, tamanho de uma mão. E aí ele disse, vai haver abundante chuva. E choveu de fato. Abundantemente. Oração confiante. Orar quando o céu não tem nuvem e acreditar que vai vir chuva. Aleluia. Acreditar que Deus pode fazer alguma coisa. Deus pode mudar a minha sorte, Deus pode mudar a sua sorte. E aí você pode ficar como aconteceu no Salmo 126, quando o povo de Deus foi restaurado.
E o salmista então diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós estávamos como aqueles que sonham. Aleluia. Quem quer viver esse momento aqui, diga amém. Quem quer viver, meu Deus, está tão bom o negócio, que está como que um sonho. Quem quer viver, levanta a mão. Então fala para o seu irmão, você quer viver isso? Ora então. Ora. Não peça para eu orar não, ora você. Eu estou orando por você, mas você precisa orar. Aleluia. Mas olha que coisa interessante. A segunda coisa que fez com que a sorte de Jó mudasse, e a gente olha por essa palavra e a gente entende isso com muita clareza, além da oração confiante desse homem, que começa no capítulo 42, no verso 2, nós olhamos nesse texto e nós encontramos uma coisa que é talvez a basilar, a mais importante. Mudou o Senhor a sorte de Jó enquanto ele orava, ou quando ele orava pelos seus amigos. Fale comigo, oração solidária. Meu Deus do céu. Vamos convocar aqui na igreja uma reunião de oração, uma assembleia de oração para a gente orar pelas pessoas, pela cidade, pelos nossos amigos, pela nossa família, por esse país, pelas eleições, para Deus mudar o Brasil, para Deus mudar o nosso bairro. Você vai ver, vai ter 5 pessoas aqui, se não mudar a mentalidade das pessoas. Por isso que a coisa não acontece. Essa semana você orou para quantas pessoas? Quanto tempo você gastou orando por alguém? Eu não vou perguntar quanto tempo você orou por você. Talvez você tenha orado 15 minutos por você mesmo. Aí já é uma coisa escandalosamente pequena, né? Agora, quem não ora para si mesmo vai orar pelos outros. Como que Deus pode mudar a sua sorte se você não ora nem para você? E o texto diz que Jó orava pelos seus amigos. E amigos, estes amigos aos quais a Bíblia se refere, são amigos que estavam acusando Jó, que haviam interpretado o problema de Jó de maneira diferente. Então, irmãos, esse é um momento especial para nós refletirmos aqui nesse culto e começarmos a mudar a nossa postura e gastar tempo de oração para as pessoas. Tem mãe aqui que não orou 10 minutos pelo seu filho essa semana. Como é que você quer que Deus mude a sorte do seu filho? Você não orou 10 minutos pela mudança de comportamento do seu marido, da sua esposa. Como é que você quer que ela mude? Nós não oramos pelas pessoas. Nossa oração solidária é muito pequena e muito frágil às vezes. Jó teve a sua sorte mudada quando ele orava pelos seus amigos. Aleluia! Que tal a gente começar a fazer isso a partir de hoje? Porque a Bíblia, irmãos, nos mostra, revela princípios de transformação, princípios para a ação de Deus. Por exemplo, Deus enviou seu Filho amado para nos salvar, não é verdade isso? Jesus veio para salvar a humanidade. Agora, como é que uma pessoa pode ser liberta dos seus pecados? Jesus morreu para libertar o pecado de todo mundo, não foi? Mas como é que você tem acesso a essa libertação? Como? Fala para mim. Qual é o primeiro passo? Arrependimento. Arrependei-vos. Arrependimento. Então, quem não se arrepende, a bênção está retida. A bênção da salvação, da cura dos pecados, do perdão dos pecados, não acontece, embora esteja lá para você. Certo ou não? Então a oração intercessória, a oração pelos outros, a oração pelo próximo, é uma coisa fundamental na vida, irmãos.
E eu quero ir além. A questão da oração de Jó aqui tem muito a ver também, porque ele está orando pelos seus amigos, porque os seus amigos que são pessoas que ele ama, e pessoas que nesse momento está tentando ajudar, mas não consegue. E às vezes nós temos também essa situação de pessoas que estão à nossa volta, nossos filhos, nossa família, as pessoas com quem a gente trabalha. Nós precisamos orar por essas pessoas, precisamos clamar a Deus por essas pessoas. Nós precisamos orar, buscar ao Senhor por essas pessoas. Deus está nos conclamando nessa noite a que oremos de forma solidária. Deus pode transformar o seu riso seu pranto em riso, quando você ora pelo seu próximo. Aleluia, Senhor. Jesus ensinou que nós devemos orar até pelos nossos inimigos, pessoas que nos perseguem, pessoas que nos açoitam com palavras, pessoas que nos criticam, pessoas que não nos aceitam, que não nos querem por perto. A Bíblia diz que nós devemos orar por elas. Mas nós vivemos numa sociedade tão egoísta, que até na igreja, até as pessoas da igreja não conseguem orar pelos amigos, quanto mais pelos inimigos. Mas nessa noite, a palavra de Deus para mim e para você é oração solidária. Oração pelo próximo. E esse é um exercício, sobremodo difícil para todos nós. Porque nós estamos acostumados a querer para nós, a querer que as pessoas nos ajudem, que as pessoas venham nos abençoar, que as pessoas venham trazer as coisas para nós. Aleluia, Senhor. Nos ensine, ó Deus, a orar uns pelos outros. Aleluia. Glória a Deus. Quantas ligações você recebeu essa semana, ou quantos convites você recebeu essa semana de alguém dizendo assim: eu quero orar por você, eu quero orar com você. Você viu que isso diminuiu na igreja? Os irmãos mais velhos aqui, percebeu isso? Não? Alguém liga na sua casa e fala assim: irmão, eu queria dar uma passadinha aí para orar com você. Eu queria ir na sua casa orar com você. Eu queria gastar um tempo orando pelo seu ministério, pela sua família, pelo seu pai, pelos seus negócios. Eu queria orar pela sua saúde. A gente devia entrar nesses corredores aqui, ao invés de ficar conversando, olhando foto no Facebook, ou fazendo aquilo outro, aquela coisa toda e tal, e dizer: vem cá, deixa eu orar com você. Nós devíamos todos os dias da nossa vida orar com alguém e por alguém. Se é que nós desejamos que Deus faça alguma coisa na nossa vida. Porque Deus pensou a igreja assim como Ele pensou o corpo, onde a orelha depende da cabeça, a cabeça depende das pernas. Essa é a revelação bíblica do corpo de Cristo. Quando um não está bem, o corpo não está bem, diz a palavra. Oração solidária. Orarmos uns pelos outros, irmãos, é um mandamento do Senhor. E Jó entendeu isso, e ele teve a sua sorte mudada. Aleluia! Então nessa noite, quero que você leve para casa esse princípio maravilhoso da oração confiante, da oração solidária, orar pelas pessoas. Fala comigo assim: Deus trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Deus quer trabalhar por você, mas você precisa orar, precisa buscar o Senhor. Aleluia, Senhor. Hoje eu estou falando desse princípio que muda a sorte. Eu disse que não é o único princípio, mas é um princípio. Um princípio que mudou nesse momento a história do patriarca Jó. Que coisa linda, irmãos. Esse homem orando pelos seus amigos. Eu fico imaginando aquele homem todo decrépito, doente, magro, mal cheiroso, sozinho, solitário, todo mundo longe dele. E ele alçando a voz ao céu e dizendo: Senhor, abençoa aquele meu amigo, Senhor. Aquele homem olhando para o outro num momento onde ele precisa muito mais do que o outro.
por esta razão, ou também por esta razão, Deus mudou a sorte dele. Glória ao nome do Senhor Jesus. Terceira coisa que eu vejo aqui na oração que mudou a sorte de Jó é que é uma oração sem mágoas. Fale comigo, oração sem mágoas e ressentimentos. Tem gente orando, Senhor, pega aquele cara e põe ele no fogo. Queima a orelha dele, Jesus. Queima a língua dele. Olha, tem isso, irmão. Sem oração lá do... Não está vendo, Deus, o que esse cara está fazendo comigo? Jó não faz esse tipo de oração. Claro que ele é um homem que quer que Deus faça justiça, que deseja a justiça de Deus, mas ele não vive fazendo essas orações para Deus prejudicar o outro, prejudicar a mulher do outro, prejudicar a família do outro, bater no outro. Irmãos, nós precisamos parar com isso, porque a oração não passa do teto. A Bíblia fala, se você vai entregar uma oferta, tiver alguma coisa contra alguém, alguém contra você, o que acontece? A oferta não tem valor. Então nós precisamos aprender a orar mais, mas a orar certo. Oração sem mágoa e sem ressentimento. Aleluia. Então antes de orar, meu irmão, você tem que falar, Deus, tira esse sentimento do meu coração. Não adianta você vir aqui e ficar guerreando, batalhando, gritando, pulando, desejando a morte do outro. Não vai adiantar. Essa oração não funciona, não passa do teto. Isso é religiosidade vazia. Tem gente que está a ponto de bater no outro e quer orar. Se o seu coração está cheio de ira, meu irmão, você tem que esvaziar-se da ira, para depois você orar. Porque a ira pertence ao Senhor. Minha é a vingança, diz o Senhor. Como nós somos pessoas normais, somos humanos, às vezes somos dotados de ira. Às vezes a ira vem, mas você precisa tomar cuidado com isso. Tem que administrar isso com cuidado, para você não se prejudicar diante de Deus. Então nós precisamos ser muito mais serenos, muito mais sensíveis ao coração e à vontade do Senhor e à palavra do Senhor, para a gente orar pelas pessoas. Nós precisamos ouvir muito mais os ensinos de Jesus. Quando você leva um tapa na face esquerda, você dá à direita e vice-versa. Você precisa ter isso em mente quando você vai orar. A oração de guerra é a oração de guerra contra o diabo, não é contra as pessoas. Paulo, o apóstolo, ensina que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Tem muita gente orando contra pessoas, orando contra instituições. Vamos ter juízo na cabeça, irmãos. Vamos colocar as coisas nos seus lugares certos. Vamos fazer as coisas certas para que Deus possa nos abençoar. Sob pena de nós perdermos tempo com a vida espiritual, perdermos as promessas de Deus para a nossa vida. Jó viveu essa experiência aguda, terrível, de sofrimento, mas ele foi um homem solidário, orou sem mágoa, sem ressentimento, e Deus restituiu a vida dele. Aleluia! Que bênção, não? Você pode também passar por essa experiência que Jó passou. Aleluia! Agora, eu queria compartilhar apenas essas 3 coisas sobre oração com você. Só isso. Oração confiante. Se a gente não confia, por que ora? Não adianta você chegar diante de Deus e falar, Deus, eu sou miserável mesmo, eu sou um desgraçado, tudo dá errado na minha vida, não sei por que eu sou assim, que eu nasci assim, não sei. Bobagem, você tem que orar com confiança a Deus, em Deus. Outra coisa, oração solidária. Você precisa aprender a orar pelos outros. Irmão, comece a procurar. Se você não tem para quem orar, procure para quem orar. Ore. E oração sem mágoa, sem ressentimento. Essas orações cheias de ira não funcionam.
Glória a Deus. Agora, eu queria encerrar essa reflexão bíblica de hoje. Claro que nós vamos encerrar orando daqui a pouquinho. Mas o que Deus fez na vida de Jó para mudar a sua sorte? O que aconteceu, na verdade, com Jó, depois desse momento de oração da vida dele, desse tempo de luta que ele passou, e ele continuou orando nesse tempo, ele não parou de orar. Ele buscava o Senhor. A gente percebe no texto, Jó buscando a face do Senhor o tempo todo. O que Deus fez? Fala comigo assim: restituição. Mais forte, restituição. Irmãos, a oração tem poder de restituir as coisas. O que é restituir? Trazer de volta aquilo que a gente perdeu. E o princípio de restituição no texto sagrado, ele traz a ideia de restituir a mais, além daquilo que você perdeu. Além disso. Então, o texto bíblico diz no verso 10: e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Você recebe essa palavra ou não? Nosso Deus é um Deus de restituição. Ele é o Deus da restituição. Ele restitui, amados. Ele restituiu tudo que Jó perdeu. E tudo em dobro. Vale a pena orar, não vale? Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas gostam mais de receber oração. É bom também. Mas é muito bom orar. Você precisa orar. Se você quer experimentar a restituição do Senhor. Aleluia. Segunda coisa que Deus fez na vida de Jó. Através desse momento, essa atitude maravilhosa dele, de estar passando por maior dificuldade do mundo, está orando. Ele atraiu a generosidade das pessoas. Fale comigo assim: a oração atrai a generosidade das pessoas. Claro que você ora a Deus e Deus conduz a generosidade até você. Viu o que aconteceu aqui com Jó? Presta atenção. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Que tal, irmão? Não é uma coisa interessante isso aqui? As pessoas vêm até Jó para abençoá-lo. Quem gosta de receber presente aqui? Que benção, não? De repente, uma enxurrada de presentes chega na casa de Jó. É uma coisa interessante isso, irmãos. Deus pode fazer isso com você também. Porque tem aquele momento na vida que a gente acha que ninguém quer nos ajudar, né? Você procura as pessoas, fecha a porta. Ah, não te conheço, não te vi, não estou podendo agora. Você sabe que a pessoa pode, mas não estou podendo agora, sabe? A gente está em contenção de despesa. Essas conversas, você já conhece esse ano? Olha, não tem jeito, não posso e tal. E você fala, puxa vida, agora que eu mais preciso, essa pessoa não me ajudou, não vai me ajudar. A Bíblia diz que Deus foi tão generoso com Jó, que as pessoas o procuraram para abençoar a vida dele. Aleluia, glória a Deus. Pessoas que passam anos buscando um emprego, buscando uma oportunidade de trabalho, buscando uma oportunidade. A Bíblia diz que lá no salmista, o que o salmista fala? Que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Você e eu precisamos aprender a orar, porque a oração atrai a generosidade do Senhor. Se a gente fosse pregar hoje o Salmo 41, nós íamos falar que um outro princípio de mudar a nossa sorte é quando a gente ajuda as pessoas. Aqui hoje estamos falando da oração. Então quando você ora, quando você tem uma vida voltada para o Senhor, na presença do Senhor e cumprindo os princípios de Deus, e especificamente esse princípio da oração,
confiante, oração pelo próximo, oração pelos amigos, oração pela família, oração sem mágoa, sem sentimento. A Bíblia diz que as pessoas vieram até Jó e se condoeram com ele, se sentaram com ele, e as pessoas tiveram vontade de ajudá-lo, de abençoá-lo, e a casa dele ficou cheia de presentes. Me anima, me conforta, me abençoa, me ensina muito, quando o texto diz que as pessoas vieram até Jó, comeram com ele, estiveram com ele, e cada uma trouxe dinheiro e um anel de ouro. Aleluia, irmão. Você pode crer nisso? Glória a Deus. Deus pode abrir muitas portas para você quando você busca a presença do Senhor. Eu creio que Deus quer fazer isso conosco, irmãos. Mas nós precisamos orar mais. Nós somos uma geração de crentes que não ora, irmão. Pelo amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Glória a Deus. Isso aconteceu com a vida de Jó. Outra coisa que aconteceu com ele. Ele recebeu uma graça especial de readquirir riquezas. Verso 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentos de boi e 1.000 jumentas. Negócio tudo para cima de 1.000. Aleluia. Uma coisa impressionante. Aí você pode falar, mas isso aconteceu com Jó, é um caso isolado. Mas eu respondo para vocês, é um caso isolado de um homem que é capaz de cumprir um princípio bíblico ao pé da letra. Quando nós cumprimos a palavra, o Senhor cumpre, o Senhor é fiel. Fala comigo, Deus é fiel. Deus é fiel, irmão. A fidelidade de Deus é indiscutível, ela faz parte do caráter do Senhor. E esse homem começa a prosperar de uma maneira poderosa. Eu não quero dizer que todo mundo aqui vai ficar rico, vai ficar próspero à medida de milhares e de milhões, etc. Não é necessariamente o que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo sim, senhores, sim, senhoras, que Deus pode te dar as riquezas que você precisa, e Ele quer dar a você as riquezas que você precisa para realizar a sua missão de vida. Aleluia. Porque não adianta Deus dar riqueza para você se você não é uma pessoa generosa, se você não é capaz de repartir nada com ninguém. Se Deus te der um carro, você esconde o carro. É incrível isso, não? Mas Deus quer fazer isso conosco. E Ele fez isso com Jó. Para a glória dEle, para o louvor santo do nome dEle. Que bênção maravilhosa, não, irmãos? Aleluia. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. Era uma riqueza muito grande para aquela época. Um homem de Deus. Glória ao nome do Senhor. Tudo foi Deus quem deu para ele. É Deus, é Deus, é Deus, gostoso, né? Às vezes a gente vê as pessoas batendo no peito. Eu ganhei, eu conquistei com o meu trabalho. Jó trabalhou, Jó viveu, mas foi Deus quem lhe acrescentou aquelas riquezas. Porque a Deus pertence todas as coisas. Jó teve a experiência de perder tudo. Ele era muito próspero antes, mas agora ele é o dobro. Porque foi Deus fez questão de dar o dobro para ele, para mostrar, eu posso fazer isso. Eu quero fazer isso com você. Aleluia. Mas nós precisamos passar mais tempo orando, irmão. Fala para o seu irmão, Senhor, você precisa passar mais tempo em oração. Oh Deus, aleluia. Outra coisa que aconteceu com Jó foi a bênção na família. A família é tão assolada hoje em dia, mas o problema da família é que as pessoas não oram. Tem mãe aqui que faz uma semana que não ora pelo filho. Pai que não ora pelos filhos. E quando acontece alguma coisa, vira um desespero total. Nós precisamos orar uns pelos outros, orar pela nossa família.
Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Queze, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Deus abençoou a família de Jó, irmão. Tremendamente, maravilhosamente. Deus deu filho abençoado, filhas bonitas. Quem aqui quer ter uma filha feia? Fala para mim. Pergunta, irmão, você quer ter uma filha? O Rafael e a Ana que casaram, quer ter filho feio? Não. Quer ter, pastor Júnior? Não quer, seus filhos são bonitos, graças a Deus, né? Entenderam ou não? A Bíblia diz, irmão, isso não é uma bênção especial? Você quer ter um filho que você tem que falar, meu Deus, por amor do teu nome, Senhor, eu preciso orar a semana inteira, o ano inteiro, 10 anos, para ver se alguém se interessa por ele, porque é muito feio. Não é assim? Irmãos, é uma bênção. É uma bênção que Deus deu para Jó. Não tem como que está aqui, o texto está dizendo isso. Deus deu a Jó filhas lindas, maravilhosas. E você vai dizer que não foi bênção de Deus? Claro que foi. Foi bênção do Senhor. Então Deus abençoa a sua família. Fala comigo assim, Deus pode abençoar a minha família. Irmãos, isso é maravilhoso, tem que aprender isso. Deus pode abençoar a nossa família. Deus pode abençoar seu filho a passar num concurso. Deus pode abençoar seu filho. Seu filho tem que estudar? Tem que trabalhar? Tem que fazer de tudo. Mas nós temos que orar, pelo amor de Deus. Ora pela sua família. Ora pelo seu pai, ora pela sua mãe. Vamos orar, aleluia. E essas oraçãozinhas de 5 minutos, mas é muito pouco. Essas oraçãozinhas para almoçar, igual a gente fazia no seminário. O seminário, o pastor Palmeira era exigente, tinha que orar 4 horas na vigília, aquela oração de manhã, todo dia orar tanto tempo, e aquela coisa. Então os meninos às vezes falam, que legalismo, a gente tem que orar demais, né? Mas na verdade o pastor Palmeira estava certo. Aí chegava na hora do almoço, que o pastor Palmeira não estava lá, a turma olhava na mesa, todo mundo sentado para almoçar. Aí o menino aí, ó, toda semana era uma mesa que orava, né? Então, separado pelas tribos de Israel. Cada tribo, na época, o pastor Palmeira, que foi o fundador dessa igreja, lá no seminário onde eu estudei. O Palmeira é o fundador aqui da igreja. O pastor Palmeira, o pai do pastor Lael, né? Então, os meninos começavam a orar. Então, vai ter que orar pela comida, orar pelo almoço, pelo jantar e tal. Aí, o menino começa, Senhor, abençoa esse almoço, meu pai. Abençoa as mãos que prepararam, as mãos que ganharam. A molecada já começa, amém, 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 amém. Irmão, a vigília é sexta-feira, Vamos comer, estamos com fome. Se esse negócio começa assim com os candidatos a pastores, imagina com o povo, né, Guinaldo? Então nós estamos acostumados com isso. Irmãos, é impressionante como nós temos dificuldade para poder ter contato com o Eterno. Somos capazes de ficar ali conversando com um amigo, horas conversando fiado, repetindo as mesmas anedotas. E não temos paciência para falar com o Senhor. Então não é essa oraçãozinha na hora do almoço, não, que você começa a orar e teu filho, meu pai está demorando demais, está demorando, começa a mexer. Vamos orar ao Senhor. Orar pela família. Glória a Deus, e Deus abençoou a família de Jó de uma maneira muito poderosa. E finalmente, eu creio, irmãos, eu creio no que eu estou falando aqui. Deus deu, veja bem, o sujeito está à beira da morte, leproso, totalmente desnutrido, quase morto. Ele está orando. E diz o texto aqui, que depois disso, né, Jó viveu 140 anos, aleluia. Fale comigo, longevidade. Glória a Deus. Ninguém aqui quer morrer cedo. Ninguém, irmão, veio pedir oração para mim para morrer. Não vem, esse negócio não acontece. Todo mundo quer viver mais. Só a irmã Dadi, que vai orar e fala, pastor, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Irmã Dadi, que era uma mulher que sempre orava, quem conheceu ela sabe disso, eu quero ir para o céu, e tal, aquela coisa toda. Eu falava, não pode falar isso, irmã Dadi, não fala isso, não pode, para com isso.
Mas aqui, com exceção da irmã Dadi, que já foi para a glória, não porque ela orou, né, porque chegou o tempo de Deus, mas, e nem porque eu orei por ela também, né, nesse sentido. Mas ninguém pede. O caso de Jó, Deus deu a ele 140 anos mais. Coisa linda, irmãos. Deus curou Jó daquela doença maligna. E você sabe que uma doença sempre traz outra doença, e um problema traz outro. Quanta gente tem tido a vida encurtada porque não ora, irmão, porque não busca a presença de Deus, não ora. O jeito não ora. Então Deus não tem como falar com ele. Às vezes tem um acidente ali na frente, ali, ó, ali na esquina da frente, ele não orou, Deus não falou com ele. Tem gente hoje que além de não orar também não dorme mais. Não tem gente, a pessoa está virando zumbi. Só conectado nisso, naquilo, e a vida, aquela loucura, e blá, blá, blá. E para com isso, irmãos. Para com isso, para com isso. Nós precisamos parar diante de Deus. Por nós mesmos, pelas pessoas. E Deus vai nos abençoar. Interessante que a Bíblia diz que Jó morreu velho e farto de dias. Verso 17. Que coisa linda, não? Velho e farto de dias. Aquele que esteve à beira da morte. Jó não viveu mais 140 anos, além daquilo que ele já tinha, na época em que ele passou por essa luta, porque ele tinha uma saúde de ferro, porque ele se cuidou, porque ele malhou na academia. E aquele camarada que tomava esses alimentos aí, e proteína, e não sei ainda mais o que, e frequentou as clínicas aí. Como é que chama a clínica mesmo do pessoal que está envelhecendo? O tipo, a especificação médica. Geriatra. Eu não fui ainda, preciso ir, né? Mas não foi no geriatra. Jó não foi no geriatra. Não tem nada contra o geriatra. Glória a Deus pela geriatria. Uma bênção. Uma bênção. Mas Deus deu a ele, irmãos, longevidade. Deus deu. Deus deu. Deus deu. Aleluia. Irmãos, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que quando você ora, Ele pode curar uma pessoa idosa, à beira da morte. Ele pode curar um jovem com uma doença incurável. A oração pode fazer isso. A oração pode levantar um morto. Alguém que o coração já parou. Aleluia. Deus pode fazer isso. Coloque-se em pé, nós vamos orar ao Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. O capítulo 42 de Jó começa com uma sentença maravilhosa. Uma sentença do coração de Jó. Quando ele diz: bem sei que tudo podes. Por que eu devo orar, hein? Porque quando eu oro, eu falo com aquele que pode tudo. Aleluia. Eu olho para mim, eu não posso. Eu olho para o meu irmão, ele não pode. Eu olho para o meu filho, ele não pode. Eu olho para minha esposa, ela não pode. Eu olho para o prefeito, ele não pode. Eu olho para o governo do estado, ele não pode. Eu olho para a polícia não pode guardar todo mundo. O salmista diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não é assim? Se o ladrão quiser entrar na sua casa, se ele marcar a tua casa, ele quiser entrar lá, ele tem como entrar. Ele leva um alicate, ele leva um pé de cabras, ele leva sei lá o que, uma chave micha, ele rouba o seu carro ali. Se ele quiser, ele pode fazer isso. Não tem como fazer, não tem? Por isso que a Bíblia fala sobre, mas Deus pode guardar a sua casa. Deus pode guardar você. Às vezes você está dirigindo certinho na estrada, vem um louco e bate em você. Meu Deus. Você tem seguro do carro, você faz tudo certinho. Irmão, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que o Senhor pode. Está rolando aí na internet, está todo mundo vendo aí um testemunho da Bianca Toledo, né? Sucesso. Deus ressuscitou aquela mulher. Quem conhece a história dela sabe que foi uma história extremamente poderosa. Que coisa incrível Deus fez na vida daquela mulher. Deus fez também na vida de Lázaro.
pela intercessão de Jesus: Lázaro, vem para fora. Ele orou e o Lázaro veio para fora, depois de 4 dias de morto. Você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida, na sua casa, nas suas finanças, na nossa vida, na vida desta igreja, na vida dessa cidade, se nós começarmos a orar ao Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. Vamos falar com Deus. Aleluia. Nós precisamos de oração. Aleluia. Obrigado. Vamos orar pelo João Ribeiro. João Ribeiro foi presbítero aqui, um amigo nosso, um irmão querido. E ele vai passar por quimioterapia nas próximas semanas. João também está com câncer, salvo engano, baço. Eu lembro que ele fez contato comigo há umas 2 semanas atrás, pedindo oração. Antes de passar pela cirurgia, constatou-se que ele está com câncer. Ele vai fazer que vamos orar pelo João. João é uma pessoa muito sensível também, alguém de quem nós gostamos muito. Vamos orar. Vamos cumprir esse papel. Eu queria convidar você, eu quero convidar você para a gente orar agora. Primeiro, nós vamos orar por nós mesmos. Nós vamos orar e falar: Deus, cura-me da esterilidade de oração. Cura-me desse espírito de não querer orar, de priorizar qualquer outra coisa e não a oração. Se não for para te adorar. Aleluia. Às vezes a gente faz tanta coisa, busca tantas coisas, e a gente deixa a oração como uma coisa para depois. E você que tem um ministério de orar pelos outros, que gosta de orar pelos outros, olha, você tem que aumentar essa coisa. Aumenta mais, faz isso. Aleluia. Eu não vou chamar aqui à frente desse primeiro momento, porque essa oração aqui todos nós vamos fazer. Você vai orar, você vai fazer uma oração a Deus, Deus, eu preciso me assemelhar ao patriarca Jó. Eu quero orar, Senhor. Eu quero ter uma vida de oração mais intensa, de mais qualidade, maior. Eu não quero orar só na hora que eu estou com sono, que eu começo a orar e daqui a pouco estou roncando. Nem vi que eu parei de orar, acordo no outro dia. Põe a sua mão no coração. Aleluia, Senhor. Você que está em casa e nos vê também, eu convido você para orar agora. Orar por você mesmo. Vamos pedir a Deus uma graça especial. Oh Deus, eu creio que até a vontade de orar vem do Senhor. É produto da graça de Deus. É fruto da graça de Deus. Oh, Senhor, nos faz cumprir o princípio da Tua palavra de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Aleluia, Pai. Essa é uma palavra do Senhor para o meu coração, para o coração da Tua igreja nessa noite, Senhor. Esse negócio de oração não é uma coisa do patriarca Jó, porque estava vivendo um problema, não, Senhor. É uma solução, é um princípio valioso, precioso de Deus para nós. Orai sem cessar. Senhor, dá-nos uma vida de oração, ó Pai, intensa, profunda, qualitativa, quantitativa. Dá-nos graça, Deus, para organizarmos nossa agenda e orar ao Senhor. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Ensina-nos a orar. Ensina-me a orar, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Visita a Tua igreja com Teu poder e faz-nos experimentar o poder da oração. Ó Jesus, nos faz experimentar o poder da oração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu quero fazer um apelo agora. Muito simples, com base no entendimento do Senhor da palavra desta noite. Será que você pode, a partir de hoje,
fazer um compromisso, uma aliança com seu Deus, de orar mais pelos outros. Orar por você. Claro que você tem seus desejos, seus sonhos, suas necessidades, mas orar mais pelos outros. Quem gostaria de orar mais? Deixa o seu lugar, vem aqui. Dizendo, pastor, eu faço um compromisso com Deus, vou orar mais. Eu vou procurar mais pessoas para orar. Lá na minha oração particular, eu vou orar por mim, pelas coisas que me interessam, mas vou orar pelas pessoas, vou lembrar dos problemas que vão falar lá na igreja, dos pedidos de oração. Como no caso aqui, nós temos o pedido hoje de oração pelo irmão João, pelo presbítero João. Venha para o altar, eu quero orar mais. Venha dizendo para Deus, Senhor, eu quero orar mais, eu quero orar pelo meu irmão. Eu quero praticar essa oração solidária, essa oração intercessória pelos outros. Aleluia. Glória a Deus. Quero mais viver se não for para te adorar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não quero mais sonhar. Grande é o nome do Senhor Jesus. Sonhos que não foram os teus. Você quer orar mais pelas pessoas? Mais. Grande é o Senhor e aleluia. E quando você ora pelos outros, Deus abençoa você. Deus abençoa os outros. Se não for para te tocar. O amor ao próximo é um dos mandamentos fundamentais da vida com Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por isso que a Bíblia ensina a orar. Foi por isso que Deus abençoou Jó, que ele estava cumprindo o princípio dos 10 mandamentos, de orar pelo próximo, de amar o próximo. Deus o abençoou poderosamente. Aleluia. Faça uma aliança com o Senhor de orar mais pelas pessoas. E você vai ver quantas pessoas vão aparecer até você pedindo oração. E as pessoas vão pedir oração para você, porque você vai ter orado. E Deus vai abençoar. Deus vai curar, libertar, abrir portas. E as pessoas vão falar, olha, a oração daquela irmã é uma bênção. Você vai entender o que está escrito na carta de Tiago, no capítulo 5. Que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E lá a Bíblia ensina lá que nós devemos chamar os irmãos da igreja para orar uns pelos outros. E devemos confessar as nossas falhas, nossa vida um para o outro. Porque a oração, aleluia, a oração é uma coisa preciosa, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos nessa noite mergulhar num novo tempo para a nossa vida. Um novo tempo. Você vai ver Deus fazer funcionar a sua vida, seu ministério, sua casa. Oh, Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar aí onde você está. Aleluia. Quero te amar mais. Aleluia, Viver Senhor. só pra te adorar. Aleluia. Quero ser feliz contigo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Teu amigo, chorar aos teus Glória a pés, te ter comigo. Está alguém entre vós sofrendo? Quero te dar mais Faça oração. palavras, te dar meu viver. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja Todos os meus e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Fale comigo, orar uns pelos outros. Orai uns pelos outros para serdes curados. Pode parar tudo, para tudo. Para o louvor e olha para mim aqui. Como é que se faz uma doutrina na Bíblia? Como é que se cria um dogma? Os estudantes de teologia aqui que tem bastante. Quando um texto bíblico tem correspondência com outro texto bíblico em algum lugar. Quando uma ideia bíblica está no Velho, está no Novo, está em mais de um lugar na Bíblia, isso se constitui numa doutrina. A Bíblia diz o que mesmo, irmão Klaus? Que o Jó estava orando pelos seus amigos aí, que ele foi curado, não foi? Olha o que diz o apóstolo Tiago aqui. Orai uns pelos outros para serdes curados.
Sabe quando que você é curado dos seus problemas, das suas necessidades, das suas debilidades? Quando você ora pelos outros. Nós não podemos brigar com a palavra. Nós podemos caminhar na direção da palavra. Aleluia, Senhor. Então nós vamos dizer para Deus que nós vamos orar mais pelas pessoas. Nós vamos orar mais. Nós vamos dizer, Deus, vamos nos apaixonar pelos problemas uns dos outros e vamos orar, Senhor. Ao invés de falar mal do outro, né? Então, nós vivemos uma geração em que as pessoas estão confiando a outros aquilo que elas devem fazer. Por exemplo, se eu tenho um filho, é difícil educar o filho, eu coloco ele para ficar na escola o dia inteiro. Quando a escola é boa, é uma bênção, né? Na Inglaterra, o filho entra na escola de manhã, só sai de tardezinha. Vou lá na casa do pastor Marcos em Londres, ele levanta de manhãzinha, leva os 2 meninos dele para a escola. A gente anda a cidade, vai viajar, vai para lá, vai para cá. 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, ele vai buscar o menino lá na escola. Ficou estudando o dia inteiro. Bênção, né? Mas aí tem gente que fala assim, está com um problema, ele pega e confia para os outros fazer. Estão pagando para as pessoas fazer as coisas para nós. Mas a Bíblia diz que nós devemos fazer. Nós devemos orar. Nós devemos pagar um preço de oração. Você quer que a sua vida, a sua sorte seja, pague um preço de oração. Pela sua necessidade e pelos outros também. Então nós vamos agora orar a Deus e vamos dizer, Deus, muda a nossa sorte, Senhor. Muda a nossa sorte, me ensina a orar, a buscar a Tua presença todo dia e gastar tempo na igreja, prestar atenção nos avisos da igreja, nos pedir oração pela igreja, nos irmãos, você ficar sabendo de alguém vai orar. Eu tenho uma vergonha, é uma vergonha. Hoje nós temos na igreja ministério de intercessão. Eu não sou contra nenhum ministério de intercessão. A Igreja Batista da Lagoinha, por exemplo, tem um ministério de intercessão fantástico, maravilhoso. Conheço pastor Ezenete, conheço pastores que trabalham lá, pastor Ronaldo e outros pastores. Mas na verdade o ministério de intercessão é de todo crente. É ou não é? É de todos os crentes. É bom que tenha um ministério que seja específico para orar. Mas o ministério de interceder é meu, é teu, é de todos nós. E esse peso de oração tem que vir sobre todos nós, uns pelos outros. Então dê a mão aí para o seu irmão onde você está, você vai orar por ele, ele vai orar por você. Nós vamos orar uns pelos outros para glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te amamos, nós te glorificamos, ó Pai. E eu oro, ó Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, nesta igreja, neste lugar, os irmãos que estão nos vendo, ó Deus, pelo serviço de Web TV, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor. Tu conheces a necessidade de cada um de nós, Pai. Eu quero pedir-te nessa noite, especialmente, que o Senhor nos ensine a orar uns pelos outros, a orar mais uns pelos outros, a gastar mais tempo em oração pelos outros, pelos amigos, pelas pessoas, pelos poderes constituídos. A Bíblia ensina que devemos orar pelos poderes, pelas autoridades. Ó Deus, oremos agora, Senhor. Oramos agora por nós mesmos, que o Senhor nos dê graça, nos dê força, ó Pai, para assumirmos essa postura de fé, de confiança. Nos ensina, meu Deus, e nos fortalece nisso. Enche-nos de vida e graça, meu Deus. Em nome de Jesus. Abençoa o teu povo. Abençoa-nos. 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 Abençoa. Senhor, abençoa o nosso irmão João. Ó Deus, eu imagino a dor no coração, o temor no coração, ó Deus, por essa doença a qual ele está passando, ó Deus, essa situação. Abençoe ele, Pai, no seu tratamento. Aleluia. Eu quero convidar o irmão Adinã. Cadê o Adinã? Vem aqui, Adinã, em nome de Jesus. Já foi? A Adinã estava ali há pouco. A Adinã também está passando por quimioterapia. Vamos orar. Orem agora pelo irmão Adinã. Glória a Deus. Aleluia. Ore agora pelo Adriel. Vamos orar uns pelos outros. Vamos aprender a orar. Vamos aprender a interceder. Glória a Deus. Aleluia. Se você lembrar de uma pessoa que precisa de oração, ore agora. Vamos treinar um pouquinho. Aleluia. Ora pelos seus pastores, ora pelos seus familiares.
ore pelas autoridades, ore agora em nome de Jesus pelos seus filhos, pelos seus pais. Ore agora pelas finanças das pessoas que você conhece que está passando por necessidades. Ore agora em nome de Jesus pelas pessoas que têm pessoas drogadas na família. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Exaltado está o seu nome, Senhor. Ó Deus, visita a tua casa, visita-nos, ó Deus, e nos ensine a experimentar o poder da oração, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Graças a Deus. Amém. Amém. Você sai abençoado daqui essa noite? Que bom, eu também. Mas nós seremos certamente muito mais abençoados à medida que nós praticarmos esse princípio. Porque a palavra de Deus nos abençoa. E quando ela é vivida e praticada, ela causa efeitos poderosos. Dê um abraço bem forte no sermão, diga assim: Deus te abençoe essa semana. Deus te abençoe esse mês que começa hoje. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te enriqueça, que Deus te prospere, que Deus te dê saúde. Aleluia. Deus abençoe, Deus abençoe.